Cruzeiro tem 2 nomes. No Cruzeiro você tem o Matheus e você tem o Gerson. Para mim, os 2 poderiam estar no elenco da seleção brasileira. Gerson não é um camisa 10 classudo, mas o Gerson tem infinitamente mais criatividade do que... Gerson e Paquetá, pelo amor de Deus, é uma galáxia de distância. É mesmo? E eu vou falar mais. Thiago Silva, sem clube, de muleta, seria titular hoje na zaga do Brasil, no lugar do Marquinhos. Cara, o Marquinhos, ele é capitão da seleção, bicampeão. Pra você ver. Bicampeão da Champions League. Isso. Falhando na final, inclusive. Ele é só o cara que tá no melhor time, na melhor defesa, inclusive, da Europa, da liga mais competitiva. Eu vi no primeiro gol do Marrocos, melhor dizendo, eu vi como a zaga brasileira se entendeu bem ali. Uma distância... Mas quem falhou ali não foi o Marquinhos, foi o Gabriel Magalhães, do meu ponto de vista. Apesar dele ter sido, do meu ponto de vista, também, porque eu tenho acompanhado, ele foi um dos melhores zagueiros da Europa nesse ano, né? Inclusive ganhou lá a liga inglesa, que é a liga mais competitiva, e vice-campeão da liga da Champions League, o Mário Vitor. Vamos seguir acompanhando. Mário Vitor tem várias críticas. Eu acho que você cairia muito bem no Canelada aqui na Jovem Pan para debater o futebol. Tô gostando de ver. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Não sai daí. Na volta tem mais esporte e economia. Dinheiros na volta do nosso intervalo. 3 em 1. Hoje, às 7 da noite, Escócia e Marrocos jogam de olho nos pontos. O lance você vê onde quiser, mas a narração e os comentários tem que ser com os nossos craques. Na rádio e no YouTube da Jovem Pan Esportes. O nosso dia a dia parece distante da política, mas não é. É no Senado que projetos são debatidos, aperfeiçoados e transformados em lei. E quando essas leis são aprovadas, passam a fazer parte da vida de milhões de brasileiros e brasileiras. É assim que o país segue em frente e a democracia avança. O Senado aprovou, sua vida avançou. Tem uma frase muito conhecida: se você não parar para cuidar da saúde, infelizmente você acaba parando para cuidar da doença. E eu quero apresentar para você um mineral importantíssimo para cuidar diretamente da sua saúde. São mais de 300 reações no seu organismo. É o nosso magnésio 5.0. Ele melhora muito a saúde mental, melhora as conexões neurais, evita o declínio cognitivo e é importantíssimo para os neurônios. Além do mais, ele estimula a produção da melatonina, que é o hormônio do sono, aquele sono reparador, aquele sono profundo. E, inclusive, o nosso magnésio é fundamental para relaxar a musculatura. Usando 2 cápsulas antes de dormir, você vai melhorar também a saúde cardiovascular. Ele tem uma função vasodilatadora. Ele cuida diretamente da saúde do coração. Evita o inchaço, o formigamento, a má circulação, além de cuidar também, principalmente das dores, aliviando as suas dores. Dores no joelho, no tornozelo, aquela dificuldade para caminhar. O nosso mineral da vida é excelente para o diabético, para quem tem colesterol alto, pressão arterial elevada. Ele auxilia muito, ele ajuda muito. E o bacana é que não tem nenhuma contraindicação. Para adquirir é muito simples, você vai ligar agora 0800 787 1030. Ligue agora mesmo. Quem ligar agora tem 70% de desconto na compra do magnésio. Olha que oportunidade para você. E além do mais, ganhe uma camisa oficial do Brasil. É isso mesmo, ganhe a camisa oficial do Brasil na compra do magnésio. É uma promoção relâmpago, super especial. Ligue agora, 0800 787 1030. Compromisso com os fatos. Com a análise direta dos comentaristas que você já conhece e confia. Cada vez mais perto de você. Jornal Jovem Pan, de segunda a sexta, às 8 da noite, na Jovem Pan News. Três em 1, Jovem Pan. 7h54, nós estamos de volta nesta edição do 3 em 1 de sexta-feira, mas mesmo na sexta, meu amigo, tem informação quente que ele traz aqui na nossa reta final do 3 em 1.
Pablo Spyer. Bem-vindo. Mais feliz que é sexta-feira. Isso aí. Os americanos era feriado, na China era feriado, metade do mundo desligado, metade do PIB do planeta parado. Mas o negócio não para, né? Aqui não para. Aqui a Bolsa teve um dia muito volátil hoje, viu? Foi um pregão bastante, né? A Bolsa virou e desvirou do positivo para o negativo 20 vezes numa sessão de baixa liquidez por conta do feriado nos Estados Unidos, né? Metade do fluxo da Bolsa brasileira vem de fora, quase tudo dos Estados Unidos. Apesar do ambiente de cautela, né? Depois do comunicado do Copom, que foi considerado confuso por parte do mercado, a Bolsa brasileira conseguiu fechar em leve alta de 0,1% graças à recuperação mais firme das ações da Vale, que acompanharam a alta do minério em Singapura, né? Da linha estava fechado por causa do feriado da China, e também de B3, que foi a segunda melhor ação do dia. A indefinição em torno das negociações entre Estados Unidos e Irã manteve os investidores em compasso de espera hoje e trouxe volatilidade para o petróleo. A expectativa de um acordo de paz e da normalização do tráfego no Estreito de Hormuz ajudou a aliviar os temores sobre a oferta global do petróleo, mas o adiamento das conversas entre os Estados Unidos e o Irã manteve os mercados de risco sem direção clara. Chega mais perto aqui, deixa eu colocar o seu microfone um pouquinho mais pra cima. Tá ruim aqui, agora sim. Agora sim, fala mais alto. O novo cessar-fogo que saiu hoje entre Israel e os milicianos do Hezbollah, lá do sul do Líbano, que são apoiados pelo Irã, trouxe um certo alívio. No Brasil, a repercussão do comunicado do Banco Central continua no radar. A expectativa é que a ata da próxima semana esclareça a mensagem da autoridade monetária. O mercado aguardou a pesquisa eleitoral do Datafolha, mas a divulgação foi adiada para amanhã, no sábado. No fim do dia, o Ibovespa fechou praticamente no 0 a 0, ó, caiu mais um pouquinho. Gosto quando você fala terminou, né? Terminou aos 168.333 pontos. Foi isso aí. Praticamente no 0 a 0. Já o dólar devolveu um pouquinho da forte alta de ontem e fechou em queda de 0,2%, valendo R$ 5,16, beneficiado pela redução da aversão a risco no exterior e pela liquidez mais baixa. 5,16? 5,16. Isso aqui já desatualizou, então. Isso. Não, esse é o de ontem. Isso. Na semana, o dólar subiu 2%. Foi isso esse foi o dia de hoje, Kobayashi. Mas o dia não acabou, né, Torinho? À noite tem jogo e você que é um cara dos números, eu quero saber do especialista e do cara que sabe tudo sobre investimento. Se fosse para investir, quanto você investiria no placar? No placar. Especialista mesmo é minha mulher, a minha esposa, a Luana Spyer. Ela, a aposta dela é 2% gol do Vini Júnior. 2% gol do Vini Júnior? 2 a 0. Ah, bom. 2 a 0 gol do Vini Júnior. Gol do Vini Júnior. É isso aí. Então, tá vendo? Pelo menos, gol dele. Né? Se o cara é especialista, tá apostando na vitória, Mário Vitor? Se você ganhar, vai ser zebra na sua aposta de empate. Viu? O Mário Vitor tá falando que vai empatar. Empatar? O Torinho. Com Haiti. Não dá. Torinho, pergunta. Haiti estava em guerra civil. Não, uma pergunta, Torinho. Você lembra, por acaso, do presidente americano, ex-presidente Richard Nixon? Sim, não lembro, mas você já deve ter visto a imagem clássica dele. Qual o gesto que ele faz? Faz aí com a mão. Não sei. Sim, já vi, lembrei dessa imagem. 2-2. É isso. 2-2? É isso. Esse é quando ele foi pego lá na... Isso. Tá. E você vai ver o jogo aonde? Em casa, quieto. Vou gritar Haiti na janela. Pra ninguém zoar ele. Porque se ele for assistir com galera, a turma arranca ele de lá. 5-0. Fala que ele vai estar que ele tá gorando. 5-0. Pode ser um jogo. Os caras lá, os Haiti estão lá com fome lá, coitados. Eu tô falando de 5-0 também. Tô nessa aposta aí. Ai, cara. Vai ver aonde, Calma? Eu vou ver em casa com a família também. Mas vou estar em casa torcendo, não, né? Não zicando. Eu vou ver no aniversário do amigo meu, Alexandre Cruz, na casa dele, na Renatinha. Vai ter festa, telão, vai ser bom demais. Bom demais, parabéns para o Alexandre Cruz, amigo do Torinho. Feliz aniversário, Ale. Vai, Torinho! Tchau, Brasil! Tchau. Bom jogo, Brasil, e bom fim de semana com a família. Valeu, tchau. Valeu, meus amigos. Elias Tavares, você vai ver o jogo onde, meu amigo? Vou ver com a minha mãe e minha irmã a goleada do Brasil. Hoje. Goleada do Brasil? Ô, Krigner. 7. E você, meu amigo? Fala aí pra gente. Vou ver aqui no escritório. Estamos trabalhando bastante, conferência vindo esse fim de semana, então vamos assistir enquanto trabalhando. Olho no peixe, outro no gato. Fala mais da conferência, meu amigo.
Conferência Voz de Sião acontecendo esse fim de semana em São Paulo, a conferência de toda a igreja Zion, que se encontra aí no estado de São Paulo, vai ser legal. Quem quiser, não sei se tem inscrição ainda, mas vale a pena acompanhar online. Mas chega, vai estar ao vivo também. Vou fazer o possível para prestigiar lá. Um abraço para toda a igreja Zion, Theo Hayashi, a Júnia, a todo o timaço aí do Kriegner também. Um evento imperdível para quem gosta, vale a pena conferir. Muito obrigado a você que esteve conosco na nossa programação. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes desta sexta-feira e contando sempre com análises, discussões, as reflexões entre os comentaristas aqui da Jovem Pan. Eu sou o Daniel Caniato, você é o nosso convidado especial. Antes de chamar a primeira notícia, eu quero lembrar que a enquete do dia já está publicada no nosso YouTube. YouTube não da Jovem Pan News, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Você acompanha a nossa transmissão por lá e onde fica a parte do chat, onde as pessoas fazem perguntas, comentários, tem uma pergunta sobre algum tema que a gente vai tratar e debater no programa de hoje. Se você puder, participe, vote, manifeste a sua opinião. Qual é a discussão que a gente quer promover? O que, na sua avaliação, é fundamental e que acaba estimulando o eleitor a tomar uma decisão sobre o voto dele nas eleições, sobre votar em algum candidato? Tem mais a ver com as propostas, com as boas ideias? Ou você acha que tem a ver com ideologia? Ele é realmente de direita, ele é realmente de centro. Não, esse é de esquerda e por isso eu voto nele. Ou você acha que tem mais a ver com a honestidade, a percepção de honestidade? Essa pessoa eu voto porque ela nunca se envolveu em nenhum caso de corrupção. Então, essas são as propostas, os caminhos possíveis para essa discussão que a gente vai promover no programa de hoje. Se você puder, vote. Você tem aí o programa inteiro para manifestar a sua opinião. A pergunta está publicada no nosso YouTube. Bem, deixa eu trazer a primeira informação. O governo Lula ordenou mudanças na Polícia Federal que vão impactar as investigações do caso Master e também do INSS. E também deve dificultar o trabalho de André Mendonça. Logo após a operação que mirou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, por possível envolvimento com Daniel Vorcaro, foi revelado que o Planalto, por meio do Ministério da Justiça, determinou que agentes federais cedidos para auxiliar os magistrados voltassem às suas funções. Essa ação é vista nos bastidores do Judiciário e também entre alguns delegados da Polícia Federal como uma retaliação do governo contra Mendonça. Segundo o documento, a medida atende a uma diretriz presidencial de fortalecimento da segurança pública. Essa foi a justificativa, a retórica adotada. Vou chamar os nossos comentaristas. Tem alguém preparado? Não, daqui a pouco então a gente vai trazer os nossos comentaristas. Eu reforço que a gente tem acompanhado os vários desdobramentos e as muitas discussões a respeito do caso do Banco Master e de que maneira ele acaba impactando os muitos grupos políticos, Porque eu me lembro que há algumas semanas nós falávamos sobre as informações que foram divulgadas a respeito do financiamento do filme Dark Horse. E aí muitas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores ou ligadas ao governo, ao Palácio do Planalto, diziam que isso prejudicaria demais a pré-candidatura de Flávio e também o próprio PL, o Partido Liberal. Só que daí, a partir da deflagração da operação que mirou Jacques Wagner, há uma leitura sobre o quanto o caso Master também pode impactar o governo, figuras importantes do Partido dos Trabalhadores. E aí há sempre aquela análise. O caso Master, ele é tão grandioso e Daniel Vorcaro tinha tantas conexões que talvez sobre pouca gente, Então muitas pessoas poderão ser impactadas com o avanço dessas investigações. Bem, claro que a gente vai acompanhar, é preciso considerar as muitas informações que foram divulgadas de maneira seletiva, Não temos acesso a todas as informações da investigação. Algumas coisas foram vazadas, foram divulgadas,
quando tivermos acesso a todas as informações, talvez fique mais fácil para nós analisarmos e identificarmos qual será o verdadeiro impacto, principalmente olhando para o processo eleitoral. Bem, deixa eu só verificar com a nossa produção se nós temos algum comentarista conectado, senão eu vou trazer uma outra informação. Deixa eu só destacar para a nossa audiência que é preciso também considerar que o caso do Banco Master avança. Havia expectativa de uma delação premiada, mas com a não confirmação da delação, há quem entenda que um possível acordo estaria sendo arquitetado nos bastidores para engavetar esse processo ou essa investigação. Mas a gente vai acompanhar os muitos desdobramentos, por isso eu quero chamar o Bruno Musa. Bruno Musa de volta. Musa, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Governo federal, o governo Lula promoveu algumas mudanças na Polícia Federal e aí muitos fazem a seguinte leitura: bom, isso pode, em alguma medida, impactar as investigações e o avanço das apurações do caso Master, mas também do INSS. Porque esses agentes da Polícia Federal, eles atuavam em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, com o relator desses casos, André Mendonça, e aí eles foram retirados do caso. A justificativa, demanda na própria Polícia Federal. Enfim, de que maneira a gente deve conectar essa medida com o que vem acontecendo? Bem-vindo. Muito boa noite, Caniato, meus amigos de bancada e, obviamente, todos que nos assistem do Brasil inteiro nessa sexta-feira. Vamos lá, Caniato, eu acho que é inevitável trazer esse assunto à tona e seria, de fato, muito fácil nós traduzirmos isso como uma mera coincidência, justamente nesse momento, porque isso não foi feito ao longo dos últimos anos. Justamente agora, várias coincidências vão acontecendo quando os escândalos vão estourando. Na verdade, o Brasil está já atuando de forma passiva e jamais ativa as melhorias, possíveis melhorias que o Brasil poderia ter. Não, nós reagimos de crises em crise sempre de forma passiva e o pior, mudando as regras do jogo que pioram a atividade econômica, a atividade institucional, a atividade empresarial. A gente piora o país. A gente vai falando ao longo do tempo, vai sair um ranking de competitividade hoje do Brasil, Caniato, que nós estamos na posição número 65 de 70 países, ao lado da Venezuela e da Mongólia. É simplesmente impossível. As regras vão mudando no meio do jogo e isso vai dificultando a capacidade de fazer negócios no Brasil. E tudo isso se relaciona com esse tema que nós estamos falando aqui, porque nós reagimos de forma passiva às crises impressionantes e cada vez maiores que vão surgindo no Brasil, especialmente estamos falando aqui das crises de corrupção, criminalidade, que tudo isso interfere no dia a dia dessas instituições e dos burocratas que lá estão e que há indícios importantes de envolvimento dos mesmos que acabam mudando as regras, transformam o país cada vez numa dificuldade maior de viver e fazer negócios, piorando a vida do brasileiro para eles tentarem se privilegiar e se proteger de algo que parece algo impossível. Ou seja, fica claro todos os indícios que estão aparecendo. Consequentemente, é inevitável que a gente traga esse assunto de mudanças dentro da Polícia Federal ao longo desse processo gigantesco que está acontecendo de descobrimento do que é o Banco Master, ou do que foi o Banco Master. É inevitável também que a gente traga, e eu estou longe de ser alguém que seja um especialista para poder debater e prover soluções reais e concretas, definitivas, melhor dizendo, para isso. Mas o debate é necessário. Será que, de fato, nós temos independência entre cada um dos poderes? Ou a Polícia Federal que está debaixo, hierarquicamente, de um ministério que tem uma indicação política e essa indicação política fica, obviamente, atrelada ao executivo. Como é que a gente pode dizer que os poderes não se relacionam de forma perdulária até mesmo? Como não? Se um indica o outro, são indicações basicamente técnicas e um pode mexer dentro dos quadros para solucionar algum problema que dentro da própria legislação brasileira seria um problemão gigantesco, me parece que tudo isso é um emaranhado de coisas onde as tais instituições democráticas, umas se submetem à outra com indicações que acabam deixando todo o processo ainda mais nebuloso. Não o processo do Banco Master, o processo de viver no Brasil e transformar esse país em um país viável.
Deixa eu chamar o delegado Palumba aqui com a gente. Delegado, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O delegado sempre quando pode faz uma visita, participa aqui do programa, sempre uma alegria. Delegado, queria pedir a sua reflexão a respeito dessa notícia. É prerrogativa do presidente da República nomear os chefes, o diretor-geral da Polícia Federal. E esse, possivelmente, acaba adotando a sua estratégia ali para escolher os melhores quadros para administrarem a Polícia Federal naquele mandato ou durante a vigência daquele governo. Quais elementos o senhor gostaria de compartilhar com a nossa audiência quando alterações são feitas em meio a investigações tão sensíveis e tão importantes como o caso do Banco Master e também do INSS? Porque, naturalmente, quem acompanha o noticiário se pergunta, bom, mas esse era o melhor momento para promover esse tipo de mudança? Bem-vindo. Boa noite, Caniato. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Sempre um prazer participar dos programas da Jovem Pan. Infelizmente, Caniato e toda a nossa audiência, as polícias, e não é só a federal, a militar, a científica, a penal e a própria Guarda Civil no âmbito municipal, não são polícias de Estado, são polícias de governo. São instituições de governo. E é por isso que a gente vê esse tipo de mudança na Polícia Federal, que ameaça, claro, as investigações, os bons andamentos das investigações no tocante ao caso Master. O delegado de polícia, ele não tem um princípio que tem um promotor, que tem um juiz, não tem vários, né? Um deles é inamovibilidade. Ele pode ser transferido. Basta desagradar o chefe. E quem é o chefe da Polícia Federal? Na última instância? É o presidente da República. Quem é o chefe da Polícia Civil, da Científica, da Militar e principalmente da Polícia Civil, que trabalha com investigação, assim como a Polícia Militar? São os governadores do Estado. Durante mais de 20 anos, eu fui delegado de polícia, ainda sou delegado de polícia, só estou afastado por causa que exerço o cargo de deputado federal. Mas há ingerência, sim, de governadores, de secretários que se acham donos da polícia. E basta desagradar uma pessoa de poder, entre aspas, que se troca este policial, este delegado. Tivemos casos, né? Eu posso citar até nomes, se for o caso, de delegados excelentes que foram simplesmente colocados na geladeira porque estavam exercendo um bom papel, mas desagradou secretário de Segurança Pública. E na Polícia Federal é a mesma coisa. Então o delegado da Polícia Federal está fazendo o seu papel, que é investigar, que é com imparcialidade, mas vai chegar em um deles, vamos afastá-lo, vamos tirá-lo de lá, vamos colocar, entre aspas, um dos nossos. A polícia não é de Estado, a instituição Polícia Federal, a Polícia Civil, a Científica, ela é de governo. E quando tem essas investigações, eles simplesmente tiram os policiais, avocam o inquérito policial, faz de tudo para que a investigação não chegue em quem eles querem. E é exatamente isso que está acontecendo neste momento no âmbito da Polícia Federal. O delegado-geral, o diretor-geral da Polícia Federal, o comandante da Polícia Militar deveria ser igual no Ministério Público. Deveria ter um cargo eletivo, escolhido pelos seus pares, com um mandato de 2 anos, para parar com essas ingerências políticas que acontecem no âmbito federal e no âmbito estadual. É lamentável, porque o delegado de polícia fica à mercê de um chefe que muitas vezes não entende nada de investigação, mas foi colocado no topo da cadeira alimentar e ele simplesmente manda. Não é a primeira vez que isso acontece. Enquanto nós não mudarmos a legislação, colocar pessoas, colocar mandato eletivo escolhido pelos seus pares, vai virar essa eterna ingerência. Aí, governador, presidente da República não vai ter o poder de afastar delegado nenhum, porque quem está lá em cima na hierarquia vai falar, opa,
Sou eu que mando na Polícia Federal. Sou eu que vou decidir quem são os delegados que estão abaixo de mim. Mas, infelizmente, isso não acontece. É muito comum quando muda governo e a gente vê sempre os mesmos delegados simplesmente mudando de cadeira. Estou falando isso em âmbito de polícia estadual aqui no estado de São Paulo. São sempre os mesmos, na maioria das vezes, só trocando de cadeira, porque já sabe que aquele delegado, diretor, não vai, entre aspas, atrapalhar o governo com nenhuma investigação. E acontece isso na Polícia Federal. Quem perde com isso? Quem perde com isso é a população, que paga todos os nossos salários dos policiais federais e dos políticos, que não tem uma investigação isenta. E é claro que estão fazendo isso por represália, porque com certeza estavam chegando aonde eles não queriam que chegasse. E aí acontece essas ingerências, troca uma peça aqui, uma peça acolá. Eu sou de um tempo, Caniato, que eles faziam assim no mapa, ó, ficava esticando. Onde esse delegado mora? Ah, o delegado mora na Zona Leste. Manda ele lá pro Capão Redondo, para ele ter 2 horas de trânsito, para ele sossegar um pouquinho. E na Polícia Federal? O delegado está trabalhando lá em Brasília? Como que a gente faz se ele não tem o princípio da inamovibilidade? Manda ele para outro estado, bem longe da família dele, para ele, entre aspas, é claro, a aprender a respeitar o chefe. Então tem muito chefe nas polícias, poucos líderes e pouca gente de culhão, aquele que a gente chama de saco roxo, que vai bancar. E quando acontece isso, eles pegam e transferem, jogando areia e água na investigação, Caniato. Pois é, só antes de passar para o Mota, delegado, só uma dúvida que surgiu aqui. Quando o policial federal é deslocado para realizar esse outro serviço, por exemplo, no judiciário, ele recebe um adicional ou não? Financeiro? Depende. Aqui no estado de São Paulo, ele pode receber um prolabore. Os policiais que trabalham na Secretaria de Segurança Pública recebem um prolabore. Depende muito do acordo, do contrato que é feito, né? Isso pode acontecer, sim, Caniato, mas o problema maior é você tirar uma pessoa que está lá envolvida em toda a investigação, que conhece todo o inquérito policial, que já vem fazendo desde o início, e simplesmente trocá-lo porque não está atendendo aos interesses, seja lá de quem, Caniato. Pois é, deixa eu chamar agora o Roberto Mota, daqui a pouco a gente volta com o delegado Palumbo, para o Mota trazer também a impressão dele, os apontamentos a partir dessa determinação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que expediu 100 ofícios para ordenar a devolução desses policiais que prestavam serviços a cerca de 50 órgãos dos 3 poderes. Mota, boa noite, excelente sexta-feira a você. Naturalmente, o Ministério da Justiça, né, após essa ordem do presidente da República, tem poder para fazer esse pedido, essa determinação. O momento é que suscita reflexões de nós que acompanhamos o noticiário. O que você gostaria de trazer e compartilhar, olhando para investigações tão sensíveis que estão em curso? A gente precisa ir devagar nesse assunto, porque ele tem vários aspectos. Eu conheço a realidade aqui do Rio de Janeiro, e aqui, da última vez que eu me inteirei sobre esse assunto, havia um grande número de policiais cedidos a outros órgãos, muitas vezes para fazer funções de segurança de autoridades, às vezes para fazer outras coisas que não tinham nada a ver com segurança. E esses policiais fazem falta no patrulhamento. Eles, inclusive, são cedidos para políticos cuja ocupação principal é falar mal da polícia. Todos os políticos de esquerda aqui do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral falam mal da polícia, mas muitos deles querem um policial para chamar de seu. Boa noite, Caniato, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Eu não conheço o suficiente sobre esse mecanismo institucional que cede policiais federais para atuação junto a tribunais, para participar e conduzir de investigações. Então, o que eu vou dar aqui é a minha opinião, que eu acho que é a mesma impressão que muitos brasileiros têm.
Parece para a gente que quando as investigações têm como alvo inimigos do Estado, aí o governo cede todos os policiais. Alguns, se não me falha a memória, são até nomeados formalmente para o gabinete de ministros. Mas quando as investigações chegam perto dos amigos do Estado, aí chama todo mundo de volta. Se realmente for esse o caso, essas ações do governo são a confirmação de que as investigações do ministro Mendonça estão no caminho certo. Pois é importante considerar também o momento dessas determinações, um dia após a ação que mirou um integrante do governo, uma figura de confiança da cúpula do governo federal. Deixa eu chamar o Bruno Musa, porque eu queria conectar essa informação de ontem com a operação de ontem. Não, Cristiano Beraldo está com a gente. Desculpa, Beraldo. Achei que você não tivesse conectado ainda. Cristiano Beraldo já em tela. Agora sim, o time completo: Bruno Musa, Roberto Mota, delegado Palumbo e o Cristiano Beraldo. O Beraldo acompanhou todos os desdobramentos da operação que mirou o senador, líder do governo na Casa Legislativa, Jacques Wagner, político experiente, eleito pelo estado da Bahia, e naturalmente trouxemos os principais aspectos daquela operação. No dia de hoje, essa determinação da Presidência da República, a ordem expedida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para que esses policiais federais deixem essas outras instituições e voltem a realizar o trabalho para o qual prestaram os concursos, os devidos concursos. Essa é a justificativa, que é a falta de policiais federais. E aí, obviamente, que os veículos de comunicação fazem conexões, né? Bom, depois da operação, tem a ver, mas é preciso olhar também para ações importantes, investigações importantes que estão em curso. No caso do INSS, no caso do Banco Master. Enfim, eu acho que tem alguns elementos para você formular a sua avaliação. Bem-vindo. Obrigado, Caniato. Boa noite a você, ao Musa, ao Mota, ao nosso querido delegado Palumbo, sempre tão bem-vindo aqui nos Pingos nos Is. Boa noite à audiência que prestigia diariamente o nosso Pingos nos Is. Caniato, tem dois aspectos que me parecem muito importantes da gente observar. O primeiro deles, quando a gente olha para essa dinâmica de ceder pessoas de um órgão para outro, a gente tem que destacar a necessidade que existe de ampliar as nossas forças policiais. Falta efetivo, falta delegado, falta policial na rua, assim como faltam armamentos, coletes, veículos, helicópteros, munição, falta tudo nas polícias. As polícias fazem o trabalho possível dentro de um ambiente que visa sempre limitar, podar a atuação das polícias. E aí, nessa realidade em que falta mão de obra, a gente tem esses casos. E eu não sei dizer a troco de quê o gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa deslocar um delegado da Polícia Federal que tem atribuições extremamente importantes num país que tem fronteira com 10 outros países, sofre com contrabando de cigarro, contrabando de arma, contrabando de droga, problemas de toda sorte que envolvem a Polícia Federal, e aí o gabinete vai lá, não, mas eu quero que ele venha para cá, fica comigo, sai das suas atribuições que a sociedade brasileira precisa. Não me parece, eu não sou advogado, mas não me parece que na Constituição brasileira, quando trata-se do Supremo Tribunal Federal, deve dizer lá, olha, o ministro vai trazer um delegado, um padre, um psicólogo. Não me parece que é esse o propósito de um gabinete de um ministro, assim como tantos outros gabinetes que ficam requerendo delegados, policiais, etc. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma pergunta que eu tenho que fazer para todo o Brasil. Há dúvida de que existe manipulação do trabalho da Polícia Federal hoje? Alguém tem dúvida que o diretor-geral da Polícia Federal, o senhor Andrei Rodrigues, não tem condição moral alguma de estar sentado na cadeira em que está? Andrei Rodrigues estava em Londres tomando 3 milhões de reais
numa noite em uísque, dinheiro que 99% da população não vai ver numa vida. O senhor Andrei Rodrigues estava lá, tomando seu uiscão em Londres, com o Daniel Vorcaro. É essa figura que tem condição moral para estar sentado no comando da Polícia Federal? E eu não estou aqui dizendo que é algo ilegal. Ele está tomando 3 milhões de reais de um uísque que foi oferecido a ele. A princípio, é imoral, mas não é ilegal. Agora, a posição de diretor-geral da Polícia Federal exige moralidade. Ele que se defenda das acusações que receber. Se for chamado pela justiça, que demonstre que em momento algum favoreceu nem Daniel Vorcaro, nem os seus pares e nem o Banco Master. E tá tudo certo, segue a vida. Agora, diretor-geral da Polícia Federal, somente num governo que tem como seu líder alguém que já esteve 2 anos preso por condenações de corrupção. Este governo que relativizou a moral, este governo que relativizou a honestidade com o dinheiro público, este é o governo que quer que o senhor Andrei Rodrigues continue à frente da Polícia Federal. E olha só o que é que nós estamos observando. Uma operação, uma investigação da Polícia Federal que só vai alcançando os opositores do governo até que o seu Andrei Rodrigues entra no avião, no Aerolula, com o Lula e a primeira-dama, vai lá para Evian, interior da França, muito chique. Vai ver que ele trocou o uísque de Londres pela champanhe da França. E aí, na sua ausência, os investigadores, um grupo dentro da Polícia Federal, solicita ao ministro André Mendonça a operação contra o líder do governo no Senado, e ela é aprovada. Teria sido assim caso ele estivesse no Brasil? Ou ele precisou se ausentar para que houvesse autonomia verdadeira dentro da Polícia Federal para fazer o que precisa ser feito? Porque falar de Banco Master e não falar de PT, por favor, aí é achar que a população brasileira é boboca e incapaz de enxergar os fatos que estão estampados na cara dela. Essa história do Credit Sexta, que é o berço do grande golpe do Banco Master, se não tiver investigação que chame Rui Costa e Jacques Wagner a explicar o seu envolvimento nessa operação com o Credit Sexta e a relação tanto com Augusto Lima como Daniel Vorcaro, não há investigação que seja levada a sério. Se não houver investigação que estabeleça a responsabilidade do presidente da República, que recebeu Daniel Vorcaro dentro do Palácio do Planalto por 4 vezes e, segundo relatos, orientou Daniel Vorcaro a não vender o seu banco para o BTG, se essa investigação não abordar isso, me desculpe. Não podemos levar a sério o trabalho que está sendo realizado e que eu reforço aqui com toda a ênfase. Não tem nada a ver esta minha crítica objetiva sobre a direção-geral da Polícia Federal de hoje com a honrada instituição da Polícia Federal do Brasil, que imensos serviços já prestou à nossa sociedade, ao nosso país, e só não faz mais porque é tolhida nos seus recursos e nas suas condições. Nós estamos falando de uma interferência política e na transformação de uma instituição de Estado numa instituição de governo, usada para proteger amigos e perseguir inimigos. Esta é a realidade que estamos vivendo hoje.